Ora, muito boa tarde a todas as pessoas. Eu agradeço mais uma vez a presença. É muito bom rever algumas caras que eu já não vi há algum tempo. Poder abraçar pessoas que eu só conhecia dentro dos quadradinhos do computador também é muito satisfatório. Portanto, e é sempre um gosto regressar ao Porto. Eu gosto muito do Porto, sinto o Porto um bocadinho a minha casa, portanto. Eu vou reforçar. O meu discurso hoje vai ser um discurso de gratidão. Vai ser só obrigadas, porque eu estou muito feliz hoje. É o fim de um projeto que foi complicado, 2 anos com muito trabalho, a pandemia pelo meio, que não foi fácil, mas o trabalho da equipa, que foi redobrado por causa da pandemia, o trabalho burocrático que este projeto envolveu, as questões de tesouraria, que também não são fáceis, e eu aqui tenho que sempre lembrar a nossa querida tesoureira Hermínia Prata, que é uma pessoa de um rigor, que nos põe sempre na ordem quando a gente está a querer fazer assim uma coisa que não é, deve ser. Muito rigorosa e foi um grande trabalho dela, Portanto, hoje é mesmo só aqui agradecer. Eu reforço os agradecimentos à Manuela e ao João, coincidência deste espaço, que já é a segunda vez que eu aqui estou, e é muito agradável. Quero agradecer ao Núcleo do Porto o trabalho que teve a organizar este evento. Eu sei que não é fácil de todo organizar estas coisas. Também agradecer ao Sr. da SIG. O Sr. da SIG não está cá, também tive que riscar o parágrafo, mas tenho que agradecer à SIG o financiamento que nos deu para este projeto. Eu não vou alongar na história da Amplos, acho que toda a gente mais ou menos conhece a história da Amplos. São 12 anos de existência e é muito gratificante chegar ao fim destes 12 anos de existência e ainda conseguirmos receber tantas famílias e assegurarmos o apoio às famílias que já se encontram connosco há algum tempo. Portanto, vamos começar por dizer que este ano vai ser um ano bom de mudanças para a Amplos. Temos que agradecer também à Secretaria de Estado da Igualdade, na pessoa da Rosa Monteiro, que nos fez um financiamento para nós podermos avançar mais enquanto associação, e é muito bom isto deixar aqui, porque foi uma grande ajuda. Nós vamos começar a ter um gabinete de apoio psicológico que está aqui, feito aqui pela Ana Silva. Vamos ter eu gosto de dizer esta palavra staff, é só uma pessoa, mas deixem-me chamar staff, está bem, que isto consola-me. Um staff, uma pessoa que nos vai fazer a parte do secretariado, que também nos ajuda bastante, e vamos pela primeira vez conseguir ter um espaço só nosso em Lisboa. Portanto, o Porto estava-nos a ganhar, era o que faltava, por favor, não é? Portanto, tirando isto, desculpem lá, que eu tenho que ler, porque senão vou-me esquecer de metade das coisas. Portanto, eu quero também agradecer a todos os agentes comunitários que ajudaram a elaboração destes guias, a todos os pais que generosamente partilharam as suas histórias e deram os seus testemunhos, enriquecendo muito estes guias, a todas e a todos que colaboraram na revisão dos mesmos, Xandra Teixeira, Ana Jorge, Fernanda Ferreira, Maria Augusta, António Ferreira, Fátima Ferreira, espécie da grande família Ferreira. Eu também sou, se eu pudesse aqui o meu nome, estão a ver. A Hermínia Prata e o Jorge Gato, que infelizmente não lhe vou conseguir dar o abraço hoje, que não vai conseguir estar. A todos os que nos receberam, quiseram ouvir e oferecer os seus espaços para as diversas apresentações dos guias, à equipa responsável por tudo isto, o Jorge Breda, que não vai conseguir estar, a Sara Antunes, que também não está, a Sandra Saleiro, que está aqui ao meu lado, e a Ana Silva, que está ali daquele lado. Foram 2 anos de várias conversas. Eu acho que foi muito conhecimento e foi o entrelaçar até de um conhecimento que era parco, mas agora é rico, não é? Acho eu. Portanto, acho que estamos todos a ganhar. Já puderam ver, os guias são muito bonitos. Interiormente ainda são mais bonitos que o exterior. Espero que cheguem a muita gente e que faça abrir muitas cabeças. E agora, um agradecimento muito, muito especial à Margarida Faria, que sonhou, criou esta associação, teve a gentileza de me deixar na direção. Foi um orgulho imenso ser vice-presidente dela durante 6 anos e depois achou que eu estaria em condições de ficar no lugar dela e maior honra que esta não poderia ter nunca.
É com um orgulho imenso sempre que eu penso que estou no lugar dela. Portanto, eu peço-vos a todos uma salva de palmas. Ela não vai poder estar com Covid, mas uma salva de palmas para a Margarida. E agora, eu disse isto era de gratidão. E agora, o meu último agradecimento, e depois calmo, porque o interesse é os guias, não sou eu. Às pessoas responsáveis por nós estarmos todos aqui, os nossos filhos e as nossas filhas, que nos ensinam todos os dias que este caminho é diferente, é mais difícil também, mas ensinam-nos essencialmente que é um caminho de muito, muito amor e tornam-nos com certeza melhores pessoas e melhores pais. Obrigada aos filhos e às filhas. Obrigada. Muito boa tarde, está-se a ouvir? A todas as pessoas presentes, muito obrigada por terem vindo. Também queria agradecer ao Espaço Mira por nos acolher, à Amplos Porto por acolher este projeto, à Amplos por me acolher a mim, quase desde o seu início, não é? Esta também é uma característica da Amplos que está expressa neste projeto e neste guia. A Amplos é uma associação de afetos, é baseada nos afetos, é baseada na experiência, na partilha de experiência entre famílias, entre os casos que são todos diferentes e também estes guias são sustentados nessa experiência e nesses casos, mas a Amplos é também uma associação que desde o início se uniu e reconheceu aquilo que também pode ser trazido pela ciência, não é? Pelo conhecimento, e portanto também aqui estes guias tentam conciliar o conhecimento feito de experiência sem descurar o conhecimento científico e portanto acho que estes guias vão ser, tenho muita esperança que assim seja, foi assim que eles foram sonhados, que sejam poderosos instrumentos de conhecimento, de empoderamento das famílias para o bem-estar, para o usufruto dos seus filhos e das suas filhas, sem preconceitos, porque isso é mesmo o que não interessa mesmo nada, mas também para se constituírem como se têm constituído as famílias de Amplos e que com estes guias também se quer multiplicar e disseminar em outras famílias que possam ser famílias mediadoras, famílias junto de outros agentes da comunidade, nomeadamente e principalmente quando se trata de crianças e jovens mais novos, das escolas, e por isso também este guia para intervenientes comunitários. Portanto, eu queria só deixar aqui os votos de que realmente estes guias ajudem a constituir veículos de disseminação de afetos e de conhecimento para que se construa uma rede de direitos humanos, como a Maria Augusta aqui estava a falar há pouco, não é? Que é disso que se trata. Portanto, uma rede de agentes de direitos humanos que possam fazer com que o usufruto da expressão, da orientação, da liberdade, da criatividade de todas as pessoas possam ser, de facto, vividas sem preconceito e com todo o respeito pelos seus direitos. E, portanto, espero mesmo que estes guias possam ser úteis nesse sentido. Obrigada. Portanto, isto surge tudo deste projeto Ampliando Famílias, que de facto vem com a necessidade que a Amplos sente de chegar a outros lados, onde fisicamente não consegue chegar, de chegar a outras pessoas e conseguir ter aqui alguém que vá fazendo pontes, não é? Que se vão estabelecendo redes, não só entre famílias, como de profissionais que depois também possam, noutras áreas geográficas, apoiar essas famílias. E então, para que isso se pudesse concretizar, surge este projeto do Ampliando Famílias com 3 objetivos principais.
a criação de um guia para famílias de pessoas gays, lésbicas e bissexuais, outro guia para famílias de pessoas com questões de identidade de género e um guia sobre orientação sexual e identidade de género para intervenção comunitária e escolar. E quando falamos aqui em intervenção comunitária, falamos no sentido muito lato, porque não são só as IPSS ou pessoas que trabalham nessas áreas. São todas as instituições que em sociedade, não é, trabalham e têm portas abertas e recebem qualquer pessoa. E, portanto, todas as portas abertas, seja lá de que serviço for, de que comércio for, de que trabalho for, devem ter esta preparação, devem saber como receber, como lidar com as pessoas LGBT. Porque nós vamos percebendo que, de facto, muitas das situações de preconceito que vão acontecendo e que causam sofrimento e mal-estar às pessoas, até podem nem ter origem no próprio preconceito em si, podem ter origem no desconhecimento. As pessoas muitas vezes não sabem como fazer melhor. E é esse desconhecimento que nós queremos dar respostas e evitar essas situações que de facto vão ser prejudiciais à vida das pessoas LGBT. Portanto, esta foi a equipa que desenvolveu o projeto, eu que sou da Psicologia, a Sandra Saleiro da Sociologia e a colega Sara Antunes da Psicologia também. E, portanto, termos aqui este balanço entre Psicologia e Sociologia foi muito importante, porque, de facto, a Sandra Saleiro foi-nos pondo aqui uma trave, muitas vezes, àquele que é o viés próprio da Psicologia, não é? E, portanto, acho que foi uma equipa que funcionou muito bem. Numa primeira fase, porque aqui importava realmente dar respostas a situações práticas do dia-a-dia da vida das pessoas e de quem trabalha no terreno. E, portanto, não se queria que estes materiais saíssem só do conhecimento científico, só dos estudos, só dos meus enquanto psicóloga ou dos da Sandra enquanto socióloga. Pretendia-se que, de facto, fosse feita uma recolha de informação no terreno, junto das pessoas que passam pelas situações, que têm essas vivências e que de facto nos conseguissem passar a sua perspectiva, conseguíssemos perceber como é que foram os seus percursos e depois conseguirmos nos guias dar respostas às dúvidas que fossem surgindo, às dificuldades que tiveram que ultrapassar e, portanto, numa primeira fase, foi feita uma recolha de informação que estava pré-estabelecida no projeto, destinada àquelas três áreas, Porto Espinho e Viana do Castelo. E dentro destas três áreas geográficas, fomos realmente falar com familiares de pessoas LGBT, com pessoas que trabalham na intervenção comunitária e nas comunidades escolares. Nesta fase, supostamente funcionaria toda em grupos, não é? Em grupos focais, focos grupo, e depois seria tratada a informação recolhida, mas vem uma pandemia, vem um confinamento e trabalhar com grupos estava completamente fora de questão, então tivemos que fazer aqui uma reestruturação ao projeto e, em vez de fazer o trabalho em grupos, fazê-lo com entrevistas individuais, até para respeitar a confidencialidade, não é, que se impunha às vivências das famílias. Com os profissionais da intervenção comunitária e das comunidades escolares, já conseguimos fazer os grupos online. Já não estava em causa as vidas das pessoas, era prática profissional e, portanto, aí já foi possível trabalharmos em grupo. Foram 40 pessoas das famílias, 32 da intervenção comunitária e 13 das comunidades escolares. E aqui começa a notar-se a diferença e a dificuldade que há muitas vezes em conseguir chegar-se às comunidades escolares. Depois de feita aquela recolha toda de informação, de analisadas as entrevistas, chegamos à concepção então destes 3 guias e a fase posterior que estava prevista no projeto era a fase de divulgação, não é? A fase de disseminação da informação, aquela que iria realmente trabalhar para estabelecer as tais pontes, as tais redes. Nessa fase de divulgação,
Fizemos então no total 25 sessões, portanto foram 2 com famílias, 13 em instituições de intervenção comunitária e 10 nas comunidades escolares. E aqui continuamos sempre com as comunidades escolares a ser aquele contexto em que ainda temos muito trabalho a fazer, mais do que nos outros contextos, e em que realmente é mais difícil conseguir chegar. Portanto, nesta fase conseguimos alcançar 783 participantes e aqui, ao contrário, as comunidades escolares, apesar de terem sido menos, conseguimos alcançar mais pessoas, porque fizemos também sessões não só para os profissionais, mas também para alunos e alunas. Agora, passando aqui para vermos os guias propriamente ditos, como eles têm estruturas muito semelhantes, porque nós queríamos de facto que os guias tivessem um fio condutor, vamos ver estes dois em conjunto. Têm algumas diferenças, mas toda a sua estrutura é idêntica, e depois vemos o outro que de facto é diferente em termos de estrutura destes dois primeiros guias. Começamos por fazer um levantamento do que foram aquelas dúvidas que mais frequentemente se colocaram às famílias, percebendo, não é, que respostas tinham procurado, onde é que tinham ido procurar essas respostas, e conseguimos elencar, através da análise das entrevistas, que de facto havia uma série de dúvidas comuns a quase todas as pessoas. Elencamos as questões e demos respostas. Uma característica que os guias têm, que nós achamos que faz deles efetivamente uma mais-valia, é o facto de estarem sempre corroborados por aquilo que foram os testemunhos das próprias pessoas. Portanto, quem pegar nos guias e for ler, vai perceber que o que está ali vem mesmo da experiência de quem partilhou connosco as suas vivências. Porque ao longo de todo o guia vão-se encontrar testemunhos. Eu não vou estar aqui a ler porque seriam muitos e temos condicionamentos em termos de tempo, mas ao longo de todo o texto tem sempre os testemunhos das pessoas para que se entenda que estas questões não estão lá por acaso, estão lá porque efetivamente foram aquelas que surgiram às próprias famílias e são aquelas a que temos que dar respostas. Por exemplo, posso só salientar, e aqui é visível, por exemplo, na questão da temática da orientação sexual, as pessoas continuam a ter algumas dúvidas, mas quando passamos para a temática da identidade de género, não é? As dúvidas multiplicam-se. E isto, de facto, tem a ver com as especificidades de cada situação e as vivências que as pessoas, a orientação sexual já vai tendo alguma disseminação de informação que chega a mais pessoas, não é? Enquanto que, de facto, a identidade de género ainda continua a ser aquele construto social que nunca se questiona, não é? A pessoa nasceu naquela determinada condição física e, portanto, garantidamente vai ser aquilo a vida toda e nunca se questiona. E quando as pessoas se veem confrontadas com uma pessoa cuja identidade de género não está conforme o sexo biológico que lhe foi atribuído à nascença, surgem, de facto, imensas dúvidas devido a estas construções sociais todas que nós temos que nos impõem essas questões de género. Fizemos um outro capítulo a que chamamos o processo de interiorização, porque de facto percebemos que desde o momento em que realmente tudo começa, ou não, como diz ali, com o coming out, porque muitas vezes as famílias já se vão apercebendo que algo de diferente há com aquela pessoa, não é? E depois percebemos que elas fazem um pouco um processo muito idêntico àquele que as próprias pessoas LGBT fazem também nas suas vivências. E como não queremos insistir naquele conceito social da aceitação, porque aqui não é uma questão de se aceitar ninguém, ninguém tem que aceitar ninguém, as pessoas têm que ser respeitadas dentro das suas características, dentro das suas diferenças, chamamos então a esse processo o processo de interiorização.
Aquele processo que as famílias fazem desde o momento em que parece que o chão lhes fugiu debaixo dos pés, em que de repente toda a sua vida fica destruturada, até aquele momento em que conseguem ter a situação integrada, não só na sua vivência, como também na sua família. E mais uma vez, sempre corroborado por aquilo que são os testemunhos das próprias pessoas. Nós vivemos em sociedade e na sociedade portuguesa a família, não é, tem uma importância muito grande. E percebemos que, de facto, esta vivência familiar é causadora também origina muitas ansiedades, muitos receios. Muitas vezes as pessoas até dizem: o problema nem era eu, mas como é que eu ia contar isto aos meus sogros, aos meus pais? Depois como é que ia ser quando fosse ter com os tios? E então quisemos também trazer essa componente familiar num capítulo específico para pensarmos estas formas todas de parentescos, até porque mesmo em termos de investigação científica, por exemplo, com os irmãos e com as irmãs, ainda muito pouco se sabe de como é que são as vivências destas pessoas numa família quando há um irmão ou uma irmã que, por exemplo, é trans, e quisemos perceber essas perspectivas. Conseguimos, para além de falar com irmãos e irmãs, conseguimos falar também com pessoas com relacionamentos amorosos com pessoas trans, uma companheira, uma esposa, uma namorada, perceber, porque são outro tipo de relacionamentos, com outras vivências, não é? Como é que depois, numa relação de mais intimidade, se vivem também estas situações enquanto casal e não só enquanto pais para filhos, que muitas vezes quando pensamos nestas questões e pensamos em famílias, ficamos ali naquele espaço redutor de pais e filhos. Mas a família tem muitas outras pessoas que estão tão envolvidas na situação quanto os pais e os filhos. O capítulo dos serviços e profissionais públicos e privados entra aqui um pouco enquanto informação para que as pessoas saibam que recursos é que existem, de que é que podem dispor, com indicações até muito práticas, como por exemplo o requerimento que as famílias, os encarregados de educação e as encarregadas de educação, neste caso das pessoas trans, precisam de entregar na escola para que seja reconhecido àquele rapaz ou àquela rapariga o seu nome social. Não é? Portanto, é um capítulo, de facto, assim, muito mais prático, em que damos informações, em que falamos às pessoas sobre a importância de se informarem, de conhecerem as leis, de saberem que direitos é que aquelas pessoas têm. Porque se as leis existem, mas as pessoas não as conhecem, é como se aqueles direitos não existissem. Não é? Na prática, depois não vai haver retorno, ninguém vai exigir o seu cumprimento. E, portanto, é importantíssimo que as pessoas, de facto, conheçam as leis, conheçam o que é que podem exigir, aquilo a que têm direito e façam valer esses direitos. Estou a andar para trás. Não convém. Pronto. Do ser ao pertencer, foi o que chamamos a este capítulo e falamos aqui sobre organizações de famílias e ativismo. Ora, mal era que a Amplos, sendo uma organização de famílias, não abordasse esta questão, não é? Não passasse esta perspectiva, não falasse às pessoas no quanto é importante o apoio de pares, não é? Que se complementa muito bem com o apoio psicológico, não é? Fazem um duo muito importante para que, de facto, estes processos sejam tenham menos desafios e sejam mais fáceis de ultrapassar. E quisemos também falar sobre o ativismo, porque se não houvesse ativismo não haveria Amplos, e é muito importante que as pessoas percebam que muitas vezes podem vir a Amplos, podem ultrapassar os seus desafios e seguir a sua vida. Mas muitas outras pessoas vieram, resolveram as suas questões e decidiram continuar. Sentiram como que uma necessidade, não é? De dar a quem vem a seguir aquele apoio, aquele carinho que também receberam quando precisaram.
E, portanto, como é importante que todas estas possibilidades fiquem em aberto, teríamos mesmo que falar sobre estas questões. Tem outros capítulos, mas não são tão relevantes quanto estes e, portanto, não os trouxe aqui. Aqui vou mesmo só ler o que dizem aqui estas pessoas, porque, de facto, é muito importante passar esta perspectiva. Diz-nos aqui uma mãe, por acaso não está ali, mas eu sei que é uma mãe de uma criança trans. Parece que ali é uma família. Senti-me muito melhor quando fui à reunião da Ampus e me fartei de chorar. E senti-me muito mais aliviada e muito mais feliz, como se tivesse descarregado. Senti-me muito mais protegida, amparada. E não queria que a reunião acabasse e não queria vir embora. Agora faria diferente, tinha ido à Ampus mais cedo. Portanto, este é o sentimento de quem passa pela Ampus. É este o espírito de família, o colinho, o abraço, o afeto, o porto seguro, não é? Que muitas vezes as pessoas procuram e na Ampus encontram. E aqui sobre o ativismo, é uma mãe de uma pessoa gay que nos diz: mas estou na rua para mostrar às pessoas o amor incondicional. Mesmo quando há marchas e tudo, é o meu intuito, é chamar a atenção das pessoas que lá estão, que amem os filhos de coração aberto, porque tudo começa em casa. Havendo uma boa aceitação em casa, é meio caminho andado, porque não há ninguém melhor que as famílias para poder aceitar. Este amor incondicional, é esta a mensagem que nós precisamos que todas as famílias recebam em suas casas. Que independentemente de todas as características que possam ter os filhos ou as filhas, é este amor incondicional que muitas vezes pode dar suporte àquelas pessoas quando passa uma ideia muito má pela cabeça. Quando toda a gente virou as costas àquela pessoa, mas a família tem que estar lá. Não é? Se a família não é o porto seguro, quem é que vai ser? Fizemos, não estão aqui os pontos todos, são só alguns, fizemos uma espécie de guia de bolso, em que pegamos em algum daqueles pontos que fomos abordando ao longo de todos os guias e fizemos uma compilação, em que, se a pessoa não quiser ler o resto, se só pegar nesta parte do guia de bolso e se debruçar mais sobre ela, pelo menos já tem ali um ponto de partida. Porque os guias não têm que ser lidos como um romance, ou não precisam de ser lidos como um romance. Se a pessoa quiser, se isso fizer sentido para si, ok, pode fazê-lo, nada contra. Mas se a pessoa também quiser, só agora tenho uma dúvida, vai ver aquele ponto, agora tenho dúvida sobre outra questão qualquer, vai ver outro ponto. Ou quer realmente só, numa primeira fase, ler o que é o mais importante, tem aqui o guia de bolso, onde estão de facto compiladas aquelas ideias principais. Fizemos um glossário, porque nem toda a gente domina os conceitos e muitas vezes as pessoas poderiam estar a ler e não saber o que estavam a ler e, portanto, era importante ter um glossário. Falamos sobre a legislação, na mesma lógica daquilo que eu já disse anteriormente, não é? Porque se as pessoas não conhecerem a legislação que existe, nunca vão fazer valer os seus direitos. E na legislação fazemos a apresentação da legislação e fazemos também uma desconstrução, porque muitas vezes a legislação não é fácil de entender. E às vezes a pessoa lê e não percebe muito bem e, portanto, quisemos também fazer esta desconstrução e apresentá-la de uma forma mais prática para que qualquer pessoa possa entender o que lá está dito. Fizemos depois um último capítulo muito prático, com indicações mesmo que as pessoas podem usar para aquilo que precisarem. Instituições em termos de associações e recursos que existem e tentamos de facto que não fossem só centradas no Porto ou em Lisboa, ter esta informação também para pessoas que noutras áreas do país possam precisar, sites de notícias, livros. Tem livros em português, em inglês, em espanhol, pois cada pessoa fará a leitura do livro que para si fizer mais sentido. Pelo menos as possibilidades estão ali e cada um é livre de escolher aquilo que de facto depois quererá ler.
comentários e testemunhos, séries, filmes, vídeos, porque às vezes até para um início de conversa em família, muitas vezes a pessoa até pode nem saber como abordar aquela temática que quer falar com o filho ou com a filha. Pode ir buscar um filme, pode ir buscar um documentário, ou falar-lhe no assunto e quer perceber mais, não é? E se vai para o Google procurar informação, se calhar vai ficar muito pior do que antes de ter ido procurar, não é? Porque não há qualquer controle sobre o tipo de informação que lhe pode chegar. Então nós quisemos garantir que as pessoas que quisessem aceder a este tipo de conteúdos tivessem material de qualidade que pudessem consultar e que de facto as ajudasse e não complicasse ainda mais a vida. E pronto, com os guias das famílias já vimos. Vamos passar então aqui ao guia para a intervenção comunitária para as comunidades escolares sobre orientação sexual e identidade de género. Apesar da estrutura ser relativamente semelhante à dos guias anteriores, tem uma estrutura completamente diferente. Foi baseado também naquilo que foi a recolha de informação junto dos profissionais. Percebemos que há dúvidas que são muito comuns e fizemos também a mesma questão com as perguntas frequentes, porque muitas vezes nós, e quem está muito dentro da área, às vezes é mais difícil conseguir ter esse afastamento, mas é necessário partirmos da informação mais básica. Nós não podemos considerar que as pessoas dominam este ou aquele conceito, ou porque são profissionais disto ou daquilo, têm acesso a esta informação ou àquela. Porque aquilo que nós vimos na prática é que isso não acontece. Encontramos pessoas, por exemplo, que não sabiam o que quer dizer a sigla LGBT. E, portanto, temos mesmo que dar a informação toda e começar pela informação mais básica. Começamos por explicar o que é a sigla, perceber que dentro desta sigla estão conceitos diferentes, não é? E que só estão agregados numa única sigla porque, de facto, estabelecem categorias de pertenças para aquelas pessoas baseadas muitas vezes naquilo que é a discriminação, o preconceito e a invisibilidade social que estas pessoas ainda têm. E, portanto, apesar de serem temáticas diferentes, estão agregadas nessa mesma sigla, porque isso assim faz sentido. Recorremos ao biscoito de género para explicar, de facto, estes conceitos que muitas vezes ainda são tão confusos para muitas pessoas, sobre o que é a orientação sexual e o que é a identidade de género, porque ainda há muita confusão sobre uma pessoa trans, se uma pessoa trans depois também é gay ou é lésbica ou é heterossexual, e o que é a questão da expressão de género e tudo isso. Então quisemos usar, porque consideramos que este biscoito é de leitura simples e que de facto ajuda as pessoas a perceberem as diferenças. Lá estou eu a andar para trás outra vez. É porque eu gosto muito daquele desenhinho da sigla, é por isso. Falamos sobre este capítulo do Ampliando a Consciencialização e os Direitos LGBT, porque temos que dar essa informação aos profissionais e às profissionais. Se as pessoas, de facto, se as próprias pessoas e as suas famílias muitas vezes não sabem que direitos é que aquelas pessoas têm e muitas vezes recorrem a outro tipo de serviços e de instituições para a apoiarem, se só essa profissional souber, aquela pessoa pelo menos tem uma possibilidade de ver os seus direitos reconhecidos. Se a própria não sabe, a família também não sabe, e depois tem o azar de apanhar pela frente um técnico ou uma técnica que também não sabe, então aí a situação está mais complicada ainda. Portanto, se é importante que as pessoas, as próprias famílias e as próprias pessoas conheçam os seus direitos, é muito mais importante ainda também que as instituições que trabalham com profissionais saibam quais são os direitos que têm que garantir a estas pessoas. Quisemos falar sobre a capacitação para a inclusão. Porquê?
Porque muitas vezes nós ouvimos aquela questão, isso hoje em dia, esses problemas já nem se colocam. Hoje em dia já há muitos direitos, as pessoas já têm os seus direitos todos salvaguardados e, portanto, isto corre tudo muito bem. Não, não corre tudo muito bem. E as pessoas têm que ter consciência disso. Principalmente quem trabalha no terreno, quem é muitas vezes o único apoio para aquelas pessoas. E, portanto, têm que perceber que, apesar da legislação, apesar de estarmos em 2022, as situações de discriminação e de preconceito continuam a existir. Recorremos à teoria dos 3 Is da discriminação, que de facto nos ajuda a perceber como as coisas hoje em dia ainda acontecem, e basta estarmos atentos e atentas às notícias e muitas vezes até comentários nas redes sociais e percebemos o que aí vai de horrores. Às vezes até é melhor nem lermos porque vamos ficar incomodadas de certeza, e portanto quisemos mesmo começar por aí. E começar também de uma forma que as pessoas possam fazer uma autoanálise, possam refletir sobre como se posicionam no meio de todos estes conceitos, regras sociais, construtos, o que é que eu penso acerca disto, onde é que eu estou em termos de preconceito, que experiências é que eu tenho, como é que eu sinto isto. E então fizemos um questionário, não é, para analisar as próprias crenças e preconceitos que a pessoa pode usar como base de reflexão para o seu percurso, se efetivamente quiser trabalhar com estas pessoas e quiser estar consciente do quanto tem que fazer por si própria, não é? Porque nós não somos imunes à sociedade onde crescemos. Sejamos médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, o que seja, qualquer pessoa cresce nesta sociedade e somos influenciadas por tudo aquilo que nos rodeia. E, portanto, também fomos interiorizando muitos destes conceitos. E temos mesmo que fazer esta reflexão para percebermos se precisamos de ir procurar mais informação, se precisamos ainda de desconstruir algumas crenças que ainda andam para aqui, que ainda estão um pouco erradas, até em termos de terminologias. E, portanto, achamos que este questionário pode ajudar a ser um princípio para essa reflexão. Fizemos uma tabela, não está aqui completa, depois nos guias irão encontrar outros itens, e esta tabela foi feita num molde diferente do restante conteúdo dos guias. Enquanto que todos os outros conteúdos saíram da análise das entrevistas que fizemos com os e as profissionais, esta tabela saiu da auscultação das próprias pessoas LGBT. Auscultamos umas quantas pessoas para tentar perceber quais eram aquelas situações que no dia-a-dia mais as incomodavam. Coisas muito práticas que de facto as perturbassem. E conseguimos estabelecer uma tabela e ter coisas tão simples como, por exemplo, aquela de partir do pressuposto que nem sei se essa está ali ou não, mas também não interessa, de partir do pressuposto que, por exemplo, um homem gay tem que ser um excelente decorador, porque tem que ter um gosto refinadíssimo, porque todos os homens gays são assim, não é? E isso não é assim. Alguns homens gays terão um gosto refinadíssimo e serão ótimos decoradores, outros nem por isso. Porque isso não tem nada a ver com a orientação sexual das pessoas, não é? Tem a ver com outras características pessoais, que tanto faz ser gay, heterossexual ou o que seja, não é? Portanto, temos que combater um pouco esses estereótipos, porque isso depois, até para quem vê de fora, até pode ser uma coisa sem importância, mas para quem durante anos e anos ouve sempre o mesmo estereótipo e ouve a mesma conversa, acaba por, de facto, ser um incómodo na vida das pessoas. Aqui, porque o que nós queremos é que, de facto, mesmo as pessoas que não são LGBT e que trabalham na intervenção comunitária, nas comunidades escolares ou na sociedade em geral, se tornem aliadas. Portanto, fez-nos muito sentido criar aqui
esta temática da importância dos aliados e das aliadas, que não sendo pessoas LGBT, mas reconhecendo que os direitos LGBT são direitos humanos e que todas as pessoas têm o seu direito de existir e de usufruir da sua plena cidadania, independentemente da sua orientação sexual ou da sua identidade de género, as pessoas aliadas têm aqui um papel importantíssimo. E criamos então aqui a falar sobre quem são essas pessoas, porque é que são precisas, a mais não seja para que as pessoas LGBT percebam que não estão sozinhas, não é? E que têm alguém que está ali disposto a apoiá-las e ajudá-las e fazer sua a luta das outras pessoas. E quem quiser assumir este papel de aliado ou de aliada, como é que o poderá fazer? Passamos aqui a outro capítulo sobre o acolhimento na escola, sobre esta questão na escola, e passando as pessoas tantos anos na escola, fez-nos sentido fazer um capítulo especificamente só direcionado às escolas, porque de facto são idades cruciais no desenvolvimento da pessoa e estar numa escola, e há estudos muito recentes do Steve Russell que nos dizem que a existência de um único aliado dentro de uma escola é o suficiente para, por exemplo, ajudar a combater a ideação suicida. Não é? E se houver aqui a hipótese de salvar uma vida, se um único aliado salva vidas, se houverem mais aliados e aliadas nas escolas, não é? Garantidamente estas crianças e estes jovens vão poder crescer de uma forma muito mais segura e muito mais protegida. E, portanto, faz todo sentido termos aqui um capítulo especificamente direcionado para as escolas. Aqui nas escolas falamos não só das questões dos direitos e das outras questões todas muito práticas sobre o que é que a escola tem que salvaguardar e fazer valer a estas crianças, como também apresentamos recursos que são de outros, um da It Gets Better e outro da rede Execo, mas que são muito importantes também para ajudar as escolas a fazer este trabalho. E reconhecendo o valor destes materiais, fizemos questão de os incluir nos nossos guias. Aqui neste capítulo do recursos e medidas, falamos efetivamente como é que podem apoiar, porque isso era uma das questões que nos foram colocando nos grupos da intervenção comunitária. Eu trabalho na instituição assim, e eu até gostava de fazer um trabalho na minha instituição para nos tornarmos aliados, para podermos trabalhar de uma forma mais positiva com estas pessoas. O que é que nós podemos fazer? E este capítulo serve para dar respostas a essa questão. Como é que uma instituição pode fazer para se tornar uma instituição inclusiva? Aqui eu vou só apresentar estes 3 eixos principais que nós elencamos, que é a formação contínua, as medidas de apoio explícito e a adequação dos espaços. Depois no guia, cada um dos pontos está desenvolvido, mas realmente estes são 3 pontos principais que as instituições podem trabalhar para, de facto, se tornarem verdadeiramente inclusivas da diversidade. O mesmo guia de bolso, com a tal compilação das principais ideias para que se possa trabalhar com as pessoas LGBT de uma forma positiva e sem estar a penalizar as vivências de ninguém. O glossário, no mesmo conceito de que nem toda a gente domina as terminologias e que é muito importante começarmos por esta informação básica, principalmente nestas questões que agora se vão colocando muito com a maior visibilidade que estão a alcançar as pessoas não binárias ou de género fluido, que causam ainda muita confusão em termos de estruturas sociais, e temos que começar a olhar para os conceitos e dominá-los. A legislação, a mesma importância de apresentar a legislação, as instituições de apoio e de recursos,
na mesma com apoios diversificados, um pouco por todo o território nacional, e os mesmos recursos de ordem prática, os sites das notícias, os livros, os documentários e testemunhos, aqui neste guia, de uma forma muito mais extensa do que nos guias das famílias, porque não só compila as questões sobre orientação sexual e identidade de género, como também tem outros recursos que são especificamente direcionados para profissionais. Os filmes, que muitas vezes podem ser mote para trabalhar, por exemplo, numa aula com os alunos ou naquilo que se queira, com os utentes da instituição, os vídeos e as séries. E obrigada pela vossa atenção. Alguém tem questões que gostasse de colocar? Algum comentário? O que a Maria Augusta disse no início é esta sensação boa que tem uma pessoa que é de Ancos de estar tão empenhada a lidar com uma problemática que de repente alguns resolvem transformar numa coisa ameaçadora, qualquer coisa que foi inventada, que foi tornada moda, que está a ser usada, sabe-se lá como, e nós sentimos isto como fazendo parte da nossa vida, como sendo uma expressão, ou um campo de expressão do nosso amor, mães e pais. E sentimos que todos estes momentos, que agora os guias nos vêm multiplicar, sem dúvida, os momentos em que podemos contactar convosco, com toda esta diversidade desta plateia aqui, se tornam preciosos, porque nós precisamos absolutamente de chegar aos espíritos inquietos e que a inquietude vem dessa coisa tão simples de terem filhos ou filhas com essa diferença de gostar diferente ou de se sentir diferente. Portanto, nós sabermos que este conjunto de gente nossa amiga e que tem feito caminho connosco, como nós também sentimos, que sairá daqui eventualmente mais sensibilizado, levando o caderninho em papel ou já a promessa de receber em PDF. Isso vai ser, é um acréscimo, dá-nos um reforço de confiança no futuro, dá-nos força para continuar. A Ana disse que de facto há muitas mães e pais que conheceram a Ancos, ela existe há 12 anos, aqui no Porto, enquanto núcleo há 10 anos, é muito tempo, mas o momento de conhecer foi um momento em que se procurou pares, gente igual para falarmos, em que nós escolhemos alguma coisa e depois ficámos, simplesmente. Ficámos. E em muitos casos porque não éramos capazes de ir embora. Porque é muito difícil ir embora. Nós sabemos disso. Eventualmente, para toda a vida, isto é um laço que ficará. Há aqui pessoas que sabem que fica para toda a vida. Portanto, é prolongar o que a Maria Augusta da coordenação disse. O António e a Fátima, que estavam aqui nestes dois lugares, fazem também parte da coordenação do Núcleo do Porto. Nós estamos muito felizes por termos cá a nossa Presidente, que eu não vou dizer que é de Lisboa, porque é uma Presidente nacional, exatamente, Portugal continental e insular, e a Sandra também. Por termos acolhido esta sessão da Ancos, foi muito bom, foi um remate para este projeto e é um ponto de partida, sabe-se lá, para que outras loucuras. Muito obrigada. Queria dizer que sou uma mãe Ancos. Sou uma mãe Ancos de coração aberto. Foi a Ancos que eu aprendi a ser pessoa hoje. A amar. O amor incondicional. Foi um colo, foi um berço. Nós
somos um berço, somos um berçário, abrimos os nossos braços a toda a gente. E eu acredito que as pessoas que hoje estão aqui vão com o coração mais cheio, porque eu também, quando aqui entrei, nunca mais posso sair, nem quero sair, porque aqui dá-me o alento, o amor, aquele amor que eu transmito às pessoas no meu dia-a-dia. Eu hoje sinto-me uma mãe diferente, uma mãe que aceita, uma mãe que fala, uma mãe que diz o amor é o principal da nossa casa. A nossa família é o elo principal. E eu aprendi na Amplos que isso é pura realidade. Portanto, vamos todos sair aqui com o coração mais aberto e aceitar tudo o que nos apareça à frente e fazer ver a essas pessoas que nós existimos e que o nosso amor estará sempre presente, porque os nossos filhos são aquilo, são as pernas que nós mais adoramos. Muito obrigados a todos por estarem aqui presentes. É uma questão muito breve, um breve apontamento. Primeiro, para agradecer muito por ambos ter escolhido o Mira para fazer esta sessão. Estamos de portas abertas, com todos os nossos meios de comunicação. Vamos pedir para deixar um conjunto de brochuras e anunciar-vos que elas estão aqui para consulta, porque quem vier consultar também nos vai permitir que falemos. E aqui uma nota muito particular. Quando nós vemos alguém com preconceitos tão terríveis contra o preconceito relativamente às questões que são defendidas pela Amplos, ou até para o racismo, questões que são estas que nos mexem, a pessoa fica com o corpo todo crispado e a vontade é logo saltar e berrar. E nós temos que ter muita paciência, muita paciência. Este trabalho de desmontar preconceitos não vai com berros, não vai com raiva, não vai. E até há gente que é boa gente, mas que foi imbuída por esta ideologia que nunca conheceu a alternativa. E não é batendo, afrontando, que nós conseguimos que o outro se aproxime do nosso caminho. O que é que vai acontecer? Ele vai aprender mais argumentos contra. Nós damos uma secretada a ele, secretada aqui meia, e vai repetir o argumento, e o preconceito fica cada vez mais solidificado. Portanto, este trabalho pedagógico, através destes materiais gráficos, este trabalho que são estas sessões, esta desmultiplicação, e cada um de nós ter com o outro que está no outro lado da barricada, porque isto é mesmo uma barricada, é termos, olha, eu diria, um bocado de compaixão. E aqui não é tomarmos uma atitude de superioridade. Nós sabemos, nós estamos esclarecidos, nós somos lúcidos, nós chegamos lá mais cedo. Não, é olhar para o outro nesse sentido. Tu ainda não sabes, vai demorar tempo, mas eu tenho paciência. E, portanto, aqui a mensagem foi uma intervenção que no outro dia tivemos aqui, porque houve aqui uma sessão sobre as manifestações de racismo em Portugal através de um grupo da ONU que vinha ouvir as pessoas que são objeto de racismo. Uma coisa é quem está fora, outra coisa é quem vive o preconceito e quem vive a exclusão. E aquilo que se dizia era isto, precisamente. Temos que ter paciência. E esta paciência pode ser um meio para conseguirmos que mais gente compreenda este direito a cada um ser aquilo que é. Afinal, só se pede isto. É que cada um de nós possa ser aquilo que é. E, portanto, ser melhor. E este trabalho da Amplos é fundamental porque informa, porque transmite conhecimento e porque nos permite estruturar um pensamento melhor. E, antes de mais nada, melhor é ser mais humano. E, portanto, o que é que nós queremos? É que as pessoas todas sejam mais humanas. E isso também compete a nós. Chegar lá, a elas.